Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Vachakalpatarubhishcha Kripasinghubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasaji Gaura Bhakta Vrinda He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami. Então, ok, gente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo, né? Dá para ver bem? Sim, Maharaj. Bom, gente, então hoje nós vamos começar um capítulo sobre a Narta Nivriti, que é a purificação. A gente pode dizer que a Narta Nivriti é o período mais longo, né, da nossa vida espiritual, muito longo, em geral. Praticamente a nossa vida toda é um processo de purificação, né? Mesmo desde que a gente começa a nossa prática espiritual, a gente está se purificando. E agora, aqui vai falar mais especificamente sobre essa fase, né? E, obviamente, como eu disse, não começa exatamente aqui agora. Nossa purificação começa desde que a gente ouve o cantar dos santos nomes, a gente visita, né, os templos, vê as deidades, a gente já está se purificando. Krishna é o nosso mestre espiritual original. Então, Krishna está cuidando da nossa vida desde sempre. Não é à toa que a gente se encontra com um devoto, que a gente lê um livro, que a gente entra em contato com a consciência de Krishna. Isso já é Krishna atuando na nossa vida, tá? E então a gente tem Krishna controlando todos esses momentos da nossa vida, nos guiando. E agora vai falar mais assim sobre Anartha Nivriti, o que é, o que são esses anartas. E a gente já tem falado bastante sobre Anartha. Né? Então vamos ver aqui, Vishwanatha Chakravarti, ele vai começar a falar sobre os tipos de anartas, né, e a origem desses anartas. Tá? Então ele fala que há 4 tipos, e esses 4 tipos de anarta de acordo com a procedência, de acordo com a origem deles. Então, o primeiro tipo de anarta é o duskritotha. Então, isso é devido às nossas atividades pecaminosas anteriores. São os 5 tipos de klesha que a gente viu anteriormente, que foi mencionado anteriormente, né? A ignorância, o ego falso, os apegos, a aversão e medo da morte. Na verdade, quando a gente estudou esses 5 tipos de klesha, Vishwanatha Chakravarti explicou que, devido à nossa ignorância, né? Devido à nossa ignorância, a gente se envolve com todas essas atividades. Então, os anartas, ou as coisas indesejáveis que a gente tem,
são provenientes, primeiramente, de nossas próprias atividades pecaminosas. Então, a gente cria. Aqui eu acho que ele não vai falar sobre isso, mas Rupa Goswami, no Néctar da Devoção, ele fala, né, das reações às nossas atividades pecaminosas. Então, é interessante que uma das reações é que a gente desenvolve a tendência de se envolver com essa mesma atividade pecaminosa. Isso é um tipo de karma. Já pensou? Então, se, por exemplo, eu roubo, por exemplo, alguém, uma reação a essa atividade de roubar é ter a tendência de continuar roubando. Isso é um tipo de reação. Então, gente, isso fica registrado na nossa existência, né? No nosso corpo sutil, tendências. Né? E isso são anartas, essas tendências que a gente tem de agir, às vezes, pecaminosamente, né? Dos nossos apegos, nossa ignorância. Tudo isso aqui, como a gente falou antes, compõe o nosso ego falso, né? O nosso corpo sutil. Então, essas tendências estão registradas no nosso corpo sutil. Por isso que nós temos, às vezes, mais dificuldades numa ou noutra atividade. Às vezes, assim, a gente tem certas tendências que são bem difíceis de superar, porque tudo isso está muito fortemente arraigado no nosso ego falso. Tá? Como eu já disse para vocês, né, a gente já teve muitos egos falsos, porque a gente já passou por muitos corpos, e isso, apesar de estar oculto à nossa consciência, mas esses egos existem e eles estão interferindo na nossa vida. E então muito assim do que a gente tem, né, em termos de vícios, de condicionamentos, vem de vidas anteriores, tá bom? Então tudo isso é anarta, gente. Nós vamos ter que superar tudo isso. É interessante que na psicologia fala sobre isso, né? Pelo menos um pouco do que eu li do Jung, né? Ele fala desse inconsciente. E ele fala muito dessa ideia. Aqui eu estou falando tudo isso para vocês só para que vocês entendam que são aspectos da nossa vida que a gente vai poder que a gente vai precisar trabalhar. Krishna, ele vai simplesmente manifestar esses anartas através de certas situações, através de certas pessoas, para que a gente perceba que a gente tem esses anartas e que a gente precisa olhar para eles e que a gente precisa trabalhá-los, tá? Então, não é à toa que a gente encontra um Paramakaruna na frente da gente. Então, a gente encontra um caba chato e aí aí a gente vai ver, né? O quanto a gente é tolerante ou não, se a gente fica muito irritado, perturbado, ou se a gente vai ter inveja, né? Aí encontra um Ciro, um devoto puro de Krishna. Aí vê todo mundo elogiando ele, aí a gente fica com inveja. Não, mas não é bem assim, esse Ciro é muito enrolado. E a gente começa a reagir de um jeito e de outro. Então, veja, essas manifestações de nossos sentimentos interiores, gente, isso tudo é anarta. Tudo isso é anarta. A gente, às vezes, convive com essas coisas e nem se preocupa. Mas isso é que são anartas. Um coração puro, ele não tem inveja, ele não tem ira. Então, não é que não é que não tem ira. Não tem ira por qualquer coisa mundana. Né? Então, isso é um coração puro, um coração que tem paz interior. E não se perturba com qualquer coisa desse mundo. Tá? Então, os anartas são essas contaminações que a gente tem
E quando a gente fala contaminação, gente, é interessante que essa palavra contaminação é uma palavra, sei lá, talvez a gente usa essa palavra, mas eu não sei se ela cabe bem, sabe? Porque contaminação parece uma doença, né? Você está contaminado pela Covid, contaminado, sei lá, por um vírus, uma coisa. Mas não é assim. Né? A gente precisa entender que as nossas ditas contaminações são simplesmente, como eu posso dizer, dificuldades psicológicas mesmo, são nossas atividades, é a forma como uma pessoa é muito invejosa. Isso é uma contaminação? Não, inveja é uma atitude humana, né? Luxúria, cobiça, todas essas coisas. Então, quando a gente vai observar, a gente fala assim, vamos nos purificar, vai purificar a nossa vida, é purificar dessas coisas. E a gente desenvolve essas coisas, né? Inveja, ciúme, cobiça. Então, a gente desenvolve tudo isso no convívio humano, né? Nas nossas atividades diárias, como eu disse a vocês, de outras vidas. Então, quando a gente fala de purificação, é limpar o coração de tudo isso, tá? Então, é se tornar uma pessoa cada vez mais uma pessoa boa, uma pessoa perfeita, uma pessoa iluminada, uma pessoa de comportamentos virtuosos. Isso é purificação, tá? Então, devido às nossas atividades anteriores, que falam os pecados, pecado é aquilo que vai de encontro às Escrituras. Qualquer atividade que a gente realiza que vai de encontro às Escrituras, isso é um pecado. Não é porque a gente ouve a palavra pecado, parece que é uma coisa assim muito pesada. Não são as nossas atividades equivocadas. Então, devido a essas atividades, a gente vai criando hábitos, vai criando tendências, né? A gente vai se envolvendo com diferentes tipos de reação, né? E devido a tudo isso, né, a gente tem esses comportamentos que atrapalham o nosso serviço puro. Porque servir puramente a Krishna, como a gente já aprendeu, né, é imotivado e ininterrupto. Então, imotivado é que não tem nenhum tipo de ambição material, não tem nenhum tipo de negociação. Ininterrupto significa que nada interrompe. Mas né, a nossa condição de almas cheias de vícios e de condicionamentos, faz com que a gente interrompa esse serviço a Krishna constantemente, se voltando para outras coisas desse mundo material, assim, se atraindo, se distraindo por muitas coisas desse mundo. Então, isso é devido ao nosso falso ego, devido aos nossos apegos, e assim por diante. Tá? Então, quando a gente fala de purificação, gente, é purificar a nossa vida mesmo, como pessoas humanas. Tirar da nossa existência essas atividades que a gente entende que são atividades estranhas, que não são atividades de uma alma que está evoluindo espiritualmente. Tá? Então, esse cuidado de não se envolver com atividades que são desfavoráveis, atividades aqui pecaminosas, né, que vão de encontro às Escrituras, porque já basta o que a gente acumulou de outras vidas. Então, pelo menos nessa vida, agora conscientes, a gente deve, cada vez mais, evitar essas atividades, para que, se a gente não conseguir nessa vida o sucesso, na próxima vida a gente já venha com menos dificuldades para serem superadas, tá? Então, se a gente entende que, devido às nossas atividades pecaminosas anteriores, a gente se envolve, a gente tem muitos anartas, então quem é o doido que vai querer acumular mais anarta?
Ninguém vai querer mais anarta, mas a gente tem que entender de onde eles se originam. São de nossas atividades pecaminosas. Como eu já disse a vocês, né? Eu estava citando o Rupa Goswami, ele fala que as atividades pecaminosas, ou a reação delas, estão em forma de semente, às vezes estão em forma de uma árvore que já se frutificou. Então, o nosso karma, ou as reações às nossas atividades, elas podem se apresentar em vários estágios. Então, algumas dessas reações já estão sendo pagas, né? O nosso próprio corpo, onde a gente nasceu, muitas tendências. Então, tudo isso já é resgate do nosso karma. Mas existem outros que nem se manifestaram ainda. Ok, gente? Então, ficou claro para vocês essa parte do escritor, tá? Tá simples, né? A gente tem falado muito sobre isso. Então, entendam que os anartas que a gente tem, aquilo que nos impede de ter um serviço puro a Krishna, é devido às nossas atividades. Então, o que nos impede hoje são as atividades anteriores que a gente tem, e o que vai nos atrapalhar no futuro são as atividades que a gente vai realizar, né? Que já realizou e que vai continuar realizando daqui para frente, né? Nossa vida. Então, depois ele vai falar de Sukritotra, que são as atividades piedosas também. Então, as atividades materiais piedosas vai trazer um bom karma. E isso significa que a gente vai desenvolver essa tendência de desfrutar dos sentidos, também desejo por liberação. Então, as atividades materiais piedosas, né, quando a gente faz as coisas, tá, fazemos o bem para as pessoas, ajudamos de um jeito, mas ainda sem consciência de Deus, sem fazer para o prazer de Deus, mas como as pessoas em geral fazem, pensando no benefício que essas atividades, benefícios materiais que essas atividades podem trazer para a gente. Então, o resultado disso é que a gente vai nascer para desfrutar dessas atividades piedosas. Então, a gente pode nascer numa condição em que o desfrute é muito fácil, e a gente, para poder desfrutar, a gente vai nascer também com essa tendência a desfrutar, não é? Porque imagine, você tem um bom karma para desfrutar, mas você nasce sem desejo de desfrutar. Como é que é isso? Não, você vem junto, né, tudo. Então, você nasce tanto com o desejo de desfrutar, como você nasce também com a condição de poder desfrutar. Então, isso é o resultado do bom karma. E aqui, de acordo com o Vishwanatha, isso também é uma anarta. Né? Imagine só, né? Porque a gente quer se identificar como alma e não como um corpo. Então, em geral, quando a gente tem muitas facilidades materiais, a gente termina se apegando muito a tudo isso, né? E esse apego, né? E o próprio desejo de desfrute material, o envolvimento com o desfrute, nos priva da determinação que a gente precisa para o serviço devocional, né? A gente sempre cita aí a Bhagavad Gita, Krishna fala, né? Bhoga, Aishvarya, Prashakta, então as pessoas estão apegadas a Bhoga, a Aishvarya, né? A opulência, e se confundem com essas coisas. As pessoas não conseguem determinação, né? Vyavasayatmika buddhi, essa inteligência resoluta, firme. Então, por isso, muitas vezes, não muitas vezes, os Vedas mesmo falam, Srimad Bhagavatam especialmente, que os semideuses têm muitas dificuldades. Por quê? Porque os semideuses nascem em muita opulência. Então, termina, devido a essa opulência, devido às facilidades materiais, para eles, essas facilidades se tornam um obstáculo para o serviço devocional puro. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? A opulência material é um obstáculo também. Então, isso é um anarta.
Então, a gente nasce apegado a desfrutar, nasce apegado a ter, de buscar facilidades materiais. Então, essa vida da gente, né, dentro desse ambiente, né, intermediário, onde há um equilíbrio entre felicidade e sofrimento, é o lugar ideal, né, para a autorrealização. Por isso que, né, Prabhupada sempre nos ensina que, né, mesmo os semideuses querem nascer, né, aqui para poder evoluir espiritualmente. Então, nem muita felicidade material, nem muito sofrimento material. Então, esse equilíbrio é muito saudável para a nossa vida espiritual, porque também muito sofrimento, muita miséria traumatiza a gente, né? E muita felicidade também deixa a gente traumatizado. Não traumatizado, mas deixa a gente super apegado, super dependente. Tá ok, gente? Tá claro isso aí? Alguém tem alguma pergunta? Maharaj, tá claro, mas eu tenho uma dúvida aqui. Gostaria que o senhor tirasse essa dúvida. O senhor falou de dois assuntos importantes, né? O primeiro foi sobre o karma negativo, né? As dificuldades que a gente tem, né? O senhor citou inveja, né? Luxúria e tantas outras coisas que nós trazemos, né, dentro de nós, e isso impede, dificulta, não impede, mas dificulta, né, o nosso processo de serviço devocional. Isso nós vemos como karma negativo, mas agora você está falando do karma positivo, que também é um empecilho, né? Nascer com facilidades, com beleza, riqueza, essas coisas, né? Vishwanatha Chakravarti Thakur também diz que é não é positivo. Então, assim, eu fiquei com a dúvida agora de qual seria a posição, né? Que tipo de situação é assim, a mais favorável para que a gente realmente possa avançar com mais facilidade no processo de Bhakti, né? Do serviço devocional. Vamos lá. Não é que você nascer numa condição assim de opulência seja absolutamente ruim, tá certo? Tem muitos devotos que assim nasceram numa condição de opulência, né? Não vou dizer assim de muita opulência, mas de opulência material e e, e essa opulência terminou sendo utilizada no serviço a Krishna. Tá? Então, muitas assim a facilidade material pode também poupar a gente muito tempo, né, em busca de trabalho, para poder se manter. Então, quem tem já uma condição financeira, né, pode ficar tranquilo e dedicar o seu tempo integralmente no serviço a Krishna. Então, por um lado, isso é muito positivo, tá? Só que, em geral, as pessoas terminam sendo engolidas, né, pelas facilidades materiais. Então, elas podem tornar muito hedonistas, muito fracas, né, muito, como sempre tiveram tudo muito na mão, elas não têm ímpeto para lutar, para enfrentar dificuldades, sempre teve tudo na mão, tudo na mão. Então, vai depender muito da educação dos pais. A gente não pode generalizar. O karma também é uma coisa bem complexa, né? Então, depende muito do tipo de atividade piedosa que você fez em vidas passadas. Se foi só, você não fez nenhuma atividade espiritual e você não evoluiu nem um pouco espiritualmente, então, de repente, só o que você tem são coisas materiais. Então, é muito complicado o karma, né? Então, a gente pode nascer com um bom karma, por exemplo, material, nesse sentido de ter essas opulências, mas, ao mesmo tempo, também ter um karma. Por exemplo, Krishna na Bhagavad Gita fala que um yogi mal logrado vai nascer, por exemplo, numa família de brahmanas ou de pessoas ricas, né? Porque assim ele vai ter mais facilidade. Mas veja, essas pessoas que
avançaram assim e nasceram nessa condição, Krishna fala que em dado momento ele mesmo vai continuar a sua vida espiritual de onde ele parou, né? O próprio Krishna mesmo vai organizar de tal forma que ele, em dado momento, desperte para a yoga, desperte para a vida espiritual e continue sua vida. Então, gente, o karma é uma coisa muito complexa. A gente não pode aqui fechar o quadro todo só no que aqui Vishwanath Chakravarti está falando, tá? Então, a opulência material pode ser um grande obstáculo, depende, tá certo? Depende do nascimento, aonde você nasceu, seus pais, a educação que você teve, e também o quanto que você evoluiu espiritualmente em sua vida passada, tá? Mas pode se tornar um grande obstáculo, né, se a gente não tiver um certo desenvolvimento de nossa consciência espiritual. Tá bom? Ok, Parando? Você falou que o ideal é nascer bem rico, filho de devoto, filho de um devoto puro. Isso é o melhor que tem. Olha o que Filho de... a Daniela colocou aqui no chat. Tem gente que é tão sortudo que nasce rico, bonito e inteligente. né? Mas Pois faltou é. aqui, né? Filho de um devoto, né? Assim Filho como o de um senhor falou, devoto né? puro. Aí sim, Numa aí completa. família. Agora nascer rico, bonito e inteligente, né? Mas uma inteligência voltada para esse mundo não é verdadeira inteligência, porque a gente vê muita gente fazendo isso, né? Então, esse é o tipo do Porque, karma. Oi. porque tem uma coisa interessante que o senhor falou há pouco que faz sentido com relação a isso, né? O senhor disse que a pessoa que nasce com essas facilidades materiais, que ele tem esse bom karma, com ele também vem a propensão para desfrutar dessas facilidades, né? Então, Isso, realmente se torna um problema, né? Se é assim. claro. Então, o karma é muito complexo. Como eu disse a vocês, o karma é muito complexo. Então, vamos lá, uma pessoa que quer fazer muita atividade piedosa porque quer ter um bom nascimento na próxima vida. Então, dá doações, não se preocupa com vida espiritual, né? Ele faz caridade, faz as coisas, mas ele não está nem um pouco preocupado em desenvolver sua consciência espiritual. Ele quer simplesmente, na próxima vida, ter um bom nascimento. Então, ele vai fazer doação, vai ajudar a construir templo, vai fazer uma porção de coisa, mas não desenvolveu a consciência espiritual dele, né? Então, ele vai nascer com uma luxúria, ele vai nascer com uma tendência de querer desfrutar, porque desde o início é o que ele quer. Ele quer facilidade material para desfrutar, para ser feliz. Ele não quer liberação. Ele não está buscando isso, né? Inclusive, aqui está falando também do desejo de liberação, né? Porque também uma pessoa pode nascer devido a atividades piedosas com um desejo de liberação. Mas aqui eu acho que... acho não, o Cristiano está falando de liberação impessoal, né? Então, muitas pessoas podem fazer atividades piedosas e tudo, um bom karma, porque quer se liberar desse mundo material. E vai nascer com a tendência de desejo de liberação. Então, gente, os desejos acompanham a gente, tá? Então, você não quer avançar espiritualmente, mas está simplesmente fazendo tudo para ter um bom karma, quer desfrutar, vai nascer numa condição de facilidade material e cheio de desejo, cheio de apetite para desfrutar do mundo. É diferente do yoga mal logrado, né? E Krishna fala, e mais ainda aquele que chegou quase à perfeição, né? E não conseguiu, então esse vai nascer numa família de devotos, e que nascimento assim é muito raro. Então, a Krishna não está colocando nesse verso da Bhagavad Gita todas as situações. Ele está aqui, ele pegou duas situações, tá? Mas o que a gente pode entender é o seguinte: proporcional, à medida que à medida do que a gente faz, do que a gente cresce, a gente vai tendo resultados proporcionais. Quanto mais a gente avançar espiritualmente e cultivar nosso desejo de avanço espiritual, de servir a Cristo,
esse desejo vai nos acompanhar. E vai acompanhar também com as facilidades materiais, muito provavelmente. Porque é isso que a gente está cultivando. Então, muito embora, gente, nós tenhamos dificuldade nessa vida, a gente nunca pode abandonar o desejo de autorrealização, o desejo de servir a Cristo. Porque na próxima vida a gente continua com isso. Tá? Então, não importa as dificuldades que a gente tenha. Vamos considerar que nós temos a oportunidade de muitas vidas para frente para alcançar a perfeição. Nós não somos obrigados a alcançar a perfeição nessa vida. Seria o melhor. Né? Mas se eu chego, né, para um de vocês e digo, olha, gente, você vai ter que aprender uma lição aqui, mas não se preocupe, eu vou dar todas as oportunidades que você precisar. Não se preocupe, você não precisa passar da primeira vez, né? Você pode fazer a prova 1 milhão de vezes. A gente vai ficar tranquilo, né? Poxa, eu posso fazer a prova 1 milhão de vezes, não tem problema. Então, da mesma forma, né? Claro que a gente quer alcançar essa perfeição mais rápido, mas às vezes a realidade não permite isso. Mas não é por isso que a gente vai desistir. Ah, é difícil, então eu não quero. Não. É difícil, eu vou aprender. E mantém o desejo ali firme, né? Vai tentando superar aos poucos as dificuldades e vamos para frente, desapegado. Né? Vamos para frente, vamos para frente. Se não conseguir nessa vida, na próxima vida vai vir com mais facilidades materiais, não é? Porque o devoto cultivou uma vida dármica, uma vida baseada nos shastras, na medida do possível, uma pessoa que se dedicou a Deus na medida do possível, evitou atividades pecaminosas na medida do possível. Então, ele já está diminuindo muito, mas muita coisa ruim para a próxima vida. Então, ele já vai começar numa casa, numa residência, ou com familiares que vão apoiar, e com facilidades materiais. E assim, a gente tem que entender que a nossa condição atual é fruto do que a gente fez. Foi feito, está feito, agora a gente tem que ter paciência. Na hora que fez, não pensou, na hora que a gente vai fazer as coisas erradas, a gente não pensa nas consequências. Aí, quando vem as consequências, fica reclamando. Pô, né? Não é assim. Agora, o que a gente sofreu, o que a gente está sofrendo, é o que a gente não quis deixar, o que a gente não quis deixar de fazer. A gente optou, agora está sofrendo, vai reclamar? Mas você não quis fazer? Agora está sofrendo e quer reclamar de Deus, quer reclamar da vida. Não pode ser assim. Então, a nossa condição é a seguinte: fiz burrada, fiz muita coisa equivocada, entendo, vou aceitar o que vier na minha vida porque eu mereço, mas não vou cair na besteira de cometer o mesmo erro. Essa é a vida da gente. Agora, se envolve com os mesmos erros, as mesmas coisas, e quer ser feliz, não, isso não funciona. Não faz sentido? Então, gente, não se preocupem. A vida agora, procurem melhorar o máximo que vocês puderem melhorar. O máximo. Vão trabalhando a vida de vocês. Né? E, principalmente, cultivando o desejo de consciência espiritual. Trabalhando a consciência espiritual. Porque essa atitude de se esforçar por melhorar vai garantir na próxima vida da gente uma continuidade. Tá? Porque é o que a gente quer e a natureza vai dar para a gente isso. É o que a gente está buscando, é o que a gente está lutando. Então, isso é muito importante, não importa a nossa condição atual. Krishna fala, não sei se é Krishna exatamente, mas tem um verso no Bhagavad, que Prabhupada sempre cita, que aquelas pessoas que aceitam o resultado de suas atividades, seus sofrimentos, sem reclamar, entendendo que tudo que está acontecendo
pela justiça divina e não reclama, não protesta, essa pessoa já ganhou o direito à liberação. Então, a gente tem que ficar tranquilo, passar pelo que a gente... O sofrimento que está vindo, gente, é o que a gente merece. É o que a gente fez. Então, a gente tem que tolerar e não se perturbar. Deixar passar a tempestade, que vai passar. Tudo passa. Vocês conhecem alguma coisa que não passa? Algum de vocês nasceu sofrendo e até hoje continua sofrendo? Não é assim. A gente tem momentos de felicidade, tem momentos de sofrimento. Isso é a vida da gente. Então, faz parte do processo. E como eu disse a vocês, Krishna mesmo, ele vai, através das situações, mostrando nossos anartas, que, em outras palavras, mostrando nossas imperfeições, para a gente poder trabalhá-las, para a gente poder cuidar. Se eu não cuido, é paciência, vai continuar com essas coisas. Se eu cuido, daqui a pouco não vou ter mais essas coisas para me perturbar. Eu não posso dar as costas. Eu não posso, como na psicologia fala, eu não vou colocar isso na sombra. Sombra significa num lugar que eu não vou ver. Ai, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa que me irrito com muita facilidade. Eu nem quero pensar nisso. Nem quero que ninguém veja isso. Porque se as pessoas perceberem que eu sou assim, ninguém vai querer ficar perto de mim. Então, tentam esconder de si mesmo. Né? Porque, imagine, se eu começo a encontrar defeitos em mim, né? Como vai ficar o meu orgulho, a minha vaidade? Tá? Não tem sentido. Então, às vezes, a gente, quando encontra algo feio dentro da gente, a nossa tendência é não querer encarar essas coisas, fazer de conta que elas não existem, e elas ficam num lugar que a gente chama de sombra. Né? Sombra não é só uma coisa negativa. Sombra é algo que está inconsciente para a gente. Tá? Então, essa coisa lá fica ali dentro, tá? A minha inveja fica ali dentro, a minha vaidade fica ali escondida, mas não adianta esconder, porque Cristo vai fazer com que isso se manifeste, porque esse é o processo. Não adianta. Todos nós fomos destinados à evolução. Então, se a gente não fizer por bem, vai fazer por mal. Vai vir uma doença. Eu já falei muitas vezes para vocês. Né? Então, vai vir assim, o tiro sai pela culatra, né? Como as pessoas falam. Então, quando a gente encontra algum anarta, a gente identifica um anarta na nossa vida, a gente tem que olhar para esse anarta, entender onde é que surgiu isso. Onde foi que eu aprendi esse mau hábito? Como eu me tornei assim? Eu não quero isso para mim. Como eu faço para superar isso? É assim que a gente tem que fazer. E não esconder para fazer de conta que eu sou incrível. Tá? Então, a gente tem nossas imperfeições. E a gente tem que olhá-las. E a gente tem que trabalhá-las. É isso, a vida é para isso. Tá? Desejo de autorrealização. E aí a gente vai nascer, muito provavelmente, numa condição mais favorável. Tá claro, gente, isso? Ficou claro? Acho que isso é um bom ponto, né? Muito bom. E eu acho que, assim, esclareceu muito, né? Que a Sueli até colocou também aqui no chat que assim, ela acha que o mais importante é a busca do conhecimento e sabedoria para se conectar com Cristo, né? Que está dentro disso que você está falando, né? Buscar essa facilidade, algo que facilite esse nosso contato, né? Mas sem tanta interferências, né? De coisas externas. Algumas coisas, alguns anartas vão desaparecer facilmente. Outros anartas não. Outros anartas, tendências da gente, coisas assim de nosso comportamento muito fortes, não vão sair facilmente. Vai ser preciso um trabalho de bastante atenção, né, para a gente poder, na psicologia fala, essa energia, né, porque a energia é algo, imagine uma bateria. Se você tem uma bateria que está bem fraquinha, quase não acende a luz, né?
Mas se a gente tem uma bateria que está bem carregada, a luz fica bem forte. Então, existe energia, emoções, que tem uma carga energética muito grande. Então, quando ela se manifesta de uma forma muito intensa. Então, uma ira muito intensa, uma revolta muito intensa, uma insatisfação muito intensa, uma luxúria muito intensa. Vai ter pessoas que têm luxúria, mas não é tão intensa. Então, porque a energia que está movendo, ela está mais fraquinha. Então, nós temos que diminuir cada vez mais a intensidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Pelo menos as emoções negativas, obviamente, né? Então, se eu sou uma pessoa muito invejosa, que inveja as pessoas, fico com raiva devido à felicidade de outra pessoa, então, dependendo da intensidade disso, né, eu tenho que começar a trabalhar de forma que essa energia, a energia da minha inveja, vai diminuindo cada vez mais. Ela vai diminuindo de maneira que, assim, eu chego um momento e olho assim, que besteira, isso não me toca mais, não me move mais. Chega um momento que fica tão fraquinho que não move a gente, não faz com que a gente tome uma atitude como a gente tinha antes. Entendem? Então, vamos entender que todos esses anartas, fazendo uma leitura da psicologia, são como complexos. Complexos é como eu posso dizer, uma estrutura energética. Tá? Então, por exemplo, eu tive uma relação, por exemplo, com a minha mãe, uma relação muito negativa. E devido a essa relação, eu acumulei muitos sentimentos negativos em relação, por exemplo, à maternidade. Né? Então, devido a diferentes acontecimentos, cada acontecimento, minha mãe batia no meu rosto. Ainda me lembro quando ela batia. Estou falando que isso não aconteceu com minha mãe, obviamente. Estou dando aqui um exemplo, né? Então, minha mãe era muito agressiva. Então, cada soco que ela dá em mim provoca uma carga energética que vai se intensificando cada vez mais. De maneira que, quando eu ouvi alguém falando de uma mãe, eu vou automaticamente disparar aquela energia toda que está concentrada. Então, quanto mais energia concentrada, mais a minha reação me toma, entende? Então, eu estou falando só de uma coisa, uma relação com a mãe, mas a gente tem relação com o pai, relação com o irmão, relação com o professor, relação com amigos, relação com namorada, relação com o próprio corpo. A gente tem N's e N's e N's situações na vida que vão provocando o que a gente chama de complexos ou núcleos de energia. Né? Então, essas energias é que vão movendo a gente, vão movendo nossas emoções. Então, quando a gente começa a tratar, começa a olhar e começa a identificar, essa energia ela vai perdendo intensidade, gente. E chega ao ponto de que ela não move mais a gente. Alguém pode xingar e você nem vai estar aí. Por quê? Claro, nesse processo envolve conhecimento da realidade. Então, a alma, o que é que significa olhar esses anartas? É começar a estudá-los, é começar a tentar compreender onde nasce a inveja. Por que eu tenho inveja de outra pessoa? Que sentimento é esse? Então, a gente vai começando a estudar e entender, e o conhecimento acerca não só do sentimento, mas da origem desse sentimento, que é basicamente o nosso ego falso. Porque para uma alma não tem sentido, por exemplo, ter inveja. Quando a gente vê do ponto de vista da alma, a inveja não tem sentido, porque todos nós somos iguais. E todos nós somos igualmente queridos por Krishna. E todos nós queremos amar todos os seres vivos. Então, não tem sentido para uma pessoa que tem a visão da alma ter inveja. Mas quem está submetido ao ego falso,
Aí é outra coisa, porque há uma competição nesse mundo material, onde a gente sempre quer ser melhor do que o outro. Então a gente tem inveja e assim por diante. Então, quando a gente vai conhecendo, isso é olhar os nossos anartas, encarar os nossos anartas e tentar entender. Então, cada um de nós tem suas dificuldades, tem seus anartas específicos, uns mais fortes, outros menos. Então, a gente olha e vai estudar isso. Onde nasce isso? Como se desenvolve isso? Em que momentos esse sentimento me toma completamente? E aí a gente vai. E na medida que a gente vai encarando, né, a gente vai tirando ele do desconhecido, que é esse mundo da sombra, né? Então ele já não é mais nenhuma novidade. A gente vai conhecendo e dominando tudo isso. Ok? Eu acho que o Hari Kirtan quer fazer uma pergunta, não é, Hari? Ou um comentário. Sim, Maharaj, boa tarde. Eu tenho uma dúvida. A fase do Vajanagriya e Anartha Nivriti, eu quero saber se a prática mesma de o canto do Mahamantra e os processos do Bhakti Yoga, né? Shravanam, Kirtanam, Smaranam e mais, a leitura, sadhusanga, né? Tudo, eles faz a limpeza dos anartas por si mesmos, ou a gente tem que encarar sim, purificar cada anarta, mesmo como você está falando, se é necessário que a gente olhe cada anarta individualmente, ou se a gente, por el simple hecho de fazer su sadhana, a gente, esses anartas se purificam. Não sei se entende a pergunta. Entendi muito bem a pergunta. Prabhu, assim, a minha experiência, tá? A minha experiência como devoto, claro que muitos, eu acho, como eu comentei com vocês, eu acho que muitos anartas o próprio processo, né, vai purificando. Mas eu acredito que quando a gente estuda a literatura, você vai ver muitas vezes, por exemplo, mesmo Krishna falando para Arjuna, que ele precisa praticar yoga, que ele precisa cultivar conhecimento, que ele, diante dos objetos dos sentidos, ele precisa se retrair seus sentidos. A gente vê constantemente que Krishna fala para Arjuna de ele tomar uma atitude. Não é que simplesmente ele só canta Hare Krishna e tudo vai acontecer e ele não precisa não fazer nenhum tipo de esforço, entende? Prabhupada fala da gente cultivar as virtudes. Né? Prabhupada fala da gente seguir princípios. A gente não... Prabhupada fala, você não pode comer carne, nem peixe, nem ovo. Você não pode... Então, ele está falando de uma proibição. Então, assim, ele está falando que ele pede para a gente prometer que a gente não vai fazer isso. Então, veja, se simplesmente por cantar a gente ia purificar todos os anartas, então por que a gente vai prometer alguma coisa? Basta cantar e vai purificar tudo. Né? Mas a gente vê que não é assim. Né? Vai cantar japa, mas não é cantar japa de qualquer jeito. Prabhupada fala, cantar dos santos nomes purifica, mas depende. Se você canta ofensivamente, o cantar não vai purificar suficientemente. O cantar perde a potência. Prabhupada fala isso claramente. Então, não é só cantar, você vai ter que cantar com muito cuidado, com muita atenção, e evitar... Entende? Então, quando você vai ver, não é simplesmente... Você tem muito... O seu papel como praticante é muito importante, é muito significativo. Né? E quando você, por exemplo, vamos cantar japa inofensivamente. Né? Então, qual é a primeira ofensa? Blasfemar o devoto. E aí, como é que é isso? A primeira ofensa é blasfemar. Então, se você é um cabo irritado, você vai blasfemar o devoto.
Mas você não pode blasfemar. E como é? Não, mas só basta cantar Hare Krishna. Não, não é assim. A gente tem que evitar as ofensas. Então, evitar significa que eu tenho que ter uma atitude para evitar. Que não é uma coisa que vem por si só. É paralelo, tá? O processo, ele vai iluminando e o processo vai nos forçando a ter cada vez mais uma atitude elevada. O que eu percebo é isso. Tá? Chega em dado momento que você vai precisar ter mais conhecimento. Vai ter que entender. Porque como é que você vai... É difícil você fazer uma coisa sem você entender o processo. Por isso que há conhecimento. Então por que Krishna vai dar conhecimento para a gente? Não precisa, basta cantar Hare Krishna que tudo vai acontecer. Não é assim. Tem filosofia. E a gente tem que estudar. Né? Tem que conhecer as regras. Né? Tem que conhecer os princípios, o Dharma. Ter uma vida dármica. Tem que entender os modos da natureza. Quando é modo da bondade, evitar o modo da ignorância, evitar... Poxa, então a gente está vendo que a gente tem que fazer muita coisa. Não é só... Entende? Shravana, Kirtana e pronto. Não é assim. Não faz sentido o que eu estou dizendo? Então, a gente precisa, pelo menos eu acho que é muito favorável, pelo menos para mim foi muito favorável, entender todo esse processo. Eu estou explicando isso para vocês. Não é prático o que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou falando? Não é uma coisa lógica? Então, assim, eu estou falando isso, por exemplo, porque eu estudei. Então, eu identifiquei meus anartas e falei, poxa, como é que é isso aqui? Tá difícil. Eu estou cantando Hare Krishna há muitos anos e tem coisa aqui que eu não estou conseguindo superar. Como é que eu vou fazer? Então, eu preciso saber como é que é isso aqui. Né? E a gente vai ver a inveja. Bom, inveja é uma coisa que a psicologia já estuda, o comportamento humano. Então, como é que é isso? O que é inveja mesmo? Vocês já viram o conceito de inveja? O que é realmente inveja? Como nasce a inveja? Às vezes a gente tem os sentimentos, os nossos comportamentos, a gente nem sabe o que é isso, como vem, como surge, não entende nada. É como tratar uma doença e não saber, e não conhecer nada de uma doença. Então a gente precisa conhecer, né, a natureza do comportamento humano. Eu acho que ajuda muito, tá? E vai ajudar a gente a se entender nossos comportamentos equivocados, a entender porque tem pessoas que vão procurar astrologia, vão procurar os astros. Eu sou aquariano, eu sou de peixes, eu sou disso. Então, eu tenho essa tendência assim, né? As pessoas não falam. E vão usar uma pedra para poder neutralizar a influência do astro, não sei de quê. As pessoas fazem de tudo para poder se livrar dos anartas. Então, assim, vamos, né? Algumas coisas podem facilitar, mas assim, a ideia é de conhecer, estudar. Então, vocês têm que ver a vida de vocês, identificar qual é a minha maior dificuldade. Né? O que é para mim é mais difícil? Então, vai estudar. Põe aí no Google, né? Luxúria não, inveja, cobiça, e começa a estudar a natureza disso. E aí você vai começar a ver, né, entender mais sobre esses sentimentos e vai pesquisando. Daqui a pouco você vai estar perito, vai poder falar muito sobre cobiça, vai poder ensinar muita gente sobre isso, porque a gente às vezes não entende as nuances, tá? Então, a gente precisa entender o comportamento humano porque estamos humanos agora e somos vítimas desse ser humano. Nós, almas, somos vítimas desse ser humano, um ser humano mal formado, um ser humano mal desenvolvido, um ser humano que aprendeu muitas coisas erradas. E agora a gente precisa trabalhar esse monstrengo que cresceu, né, se desenvolveu e que agora impede a gente de amar a Deus. A gente tem que entender o inimigo que a gente tem. Entendeu, Hari? Muito obrigado, Maharaj, muito claro, muito claro. Eu acho que são diferentes pontos
ou faces do devoto, né? Porque eu sempre lembro, não, las palabras de Prabhupada, ¿no? Cante y sea feliz, ¿né? Entonces, cuando un devoto, cuando uno mismo está predicando, fica predicando, uno fala para a pessoa nova que o canto do mantra, não? Que a pessoa cante e o processo, não? Vai dando. Eu encontro que quando o devoto vai pouco a pouco, ou muito pouco a pouco, purificando, a coisa se volta mais séria, né? E o devoto tem que fazer um esforço maior para fazer esta autoobservação que você está recomendando, que Krishna mesmo, como você falou, recomenda, né? Mas eu acho que não muitas vezes se fala destes temas entre devotos, né? Eu acho que é um tema que a vezes falta que falemos entre nós para melhorar esos anartas, esos comportamentos errados, né? Obrigado, Maharaj, muito claro, muito claro. Obrigado, Hari. Mas é isso mesmo, a gente termina ouvindo a palavra anarta, se purificar dos anartas, e fica nisso. Às vezes a gente não entende o que é isso na nossa vida. Então a gente precisa entender esses conceitos, como eles estão afetando a nossa vida, como eles fazem parte da nossa vida. E eles estão muito próximos da gente, e eles são os obstáculos. Se a gente não ultrapassar esses obstáculos, a gente não alcança nista, que é a estabilidade. Como é que um invejoso vai ser estável na prática espiritual? Como uma pessoa vaidosa, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa luxuriosa vai ser estável na vida espiritual? Tem sentido isso? Não é possível, gente. Entende? Não é. Chaitanya Mahaprabhu do Shikshastra fala, né? Trinada Pisa, Nityananda. No final ele está falando, né? Seja humilde, seja tolerante, respeite todos os seres vivos, não espere respeito de ninguém. Assim você vai conseguir nista. Você vai conseguir cantar os santos nomes constantemente. Então, ser capaz de estar conectado com Krishna constantemente, ter uma vida estável espiritualmente, depende da gente se livrar daquilo que interrompe a nossa conexão. E o que é que interrompe? Quando a gente é vaidoso, a gente fica orgulhoso. O que interrompe é a nossa ira, as nossas ofensas, a nossa crítica, a nossa inveja, e assim por diante, nossos desejos materiais. E assim, é muito simples. Então, se a gente quer estabilidade, a gente tem que destruir aquilo que mina a minha estabilidade. E são essas coisas que a gente tem dentro da gente. É simples. Então, isso chama-se purificação. Eu, pelo menos na minha experiência, claro, algumas coisas a gente purifica, obviamente, Krishna está purificando, né? Krishna, mas depende de um esforço muito grande da gente. Né? Depende de um esforço muito grande. Eu não estou dizendo que essa purificação é unicamente fruto de meu esforço, né? Mas Krishna aprecia muito o esforço de superarmos o nosso anarta. Então, de repente, eu tenho muita luxúria, e não fico feliz com isso. E tropeço, e choro, e peço a Krishna, e luto, e vou estudar, vou praticar, vou ver, faço de tudo, e caio de novo. Mas, Krishna, pelo amor de Deus, por que isso? E luta, e chega um dia que Krishna... Aí Krishna purifica, Krishna tira. Entende? Então, não é só o nosso esforço.
tem a participação, claro, a participação permanente de Krishna. Krishna, ele está ali o tempo todo com o devoto, até que o devoto ele realmente dilua a intensidade desses sentimentos, tá? Então, o Krishna vai o tempo todo trabalhar com o devoto. Então, o devoto pode pensar, não, eu já superei, aí Krishna dá outra situação, tá vendo? Você não superou. Tem que fazer um esforço maior, tem que estudar mais, tem que ler mais. É assim, gente. Por isso que a gente nunca pode desistir. Nunca pode desistir. A gente tem que continuar e só tem uma hipótese. A única hipótese que existe é que eu vou me purificar, custe o que custar. Só tem essa possibilidade. Desistir, não existe essa possibilidade. Então, eu posso cair 100 vezes, não importa. Eu posso cair 1000 vezes, não importa. Eu tenho que continuar, sinceramente, me esforçando. Entende? Não é nunca, mas nunca desistir. Quando a gente tropeça, que Cristo sempre vai dando um obstáculo maior. Se a minha luxúria é muito grande, então Cristo vai colocando primeiro obstáculos menores, aí você conseguiu passar. Mas aí Cristo vai colocando mais e mais, até você superar o grau maior, né, de um objeto de atração da sua luxúria. Até você dizer, não quero mais isso. Você superou tudo. Porque são diferentes graus. Vocês estão acompanhando, gente? Eu estou sendo claro para vocês? Então, é assim, é como uma prova. O professor de matemática ensina 1 mais 1, 2 mais 2, depois faz uma equação, depois agora é trigonometria, agora depois vai ser cálculo, sei lá, e vai aumentando o grau de dificuldade, até você se tornar um doutor. Ou você quer ficar na primeira série a vida inteirinha? 1 mais 1. Quanto é que é 1 mais 1? Não sei. 1 mais 1 você não aprendeu ainda? Não, gente. Vai aumentando assim, né? Primeiro é aquela pessoa que é um pouquinho chata, depois aparece um que é mais ou menos chato, depois aparece um muito chato, depois aparece um terrivelmente chato. E vai. É assim. Até o mais chato do mundo aparecer e você não se perturbar. Ficar rindo da cara dele. Agora, se eu desisto, eu vou ficar naquele ponto. Vai aparecer primeiro um bolo branco. Depois vai aparecer um bolo com uns pedacinhos de chocolate. Depois vai aparecer um bolo todo de chocolate. Depois... É assim. E aí a gente vai superando. Chega um momento que... Ok? Gente, já são 5h12. Já passei aqui. Alguém vai ter um programa daqui a pouco. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Espero que tenha ficado claro para todos vocês. Então, gente, muito obrigado pela companhia de todos, como sempre, tá? Então, Hare Krishna. Amanhã de manhã eu vou estar fazendo um programa lá em São Paulo, né? Né? Bhakti Yoga, né? Como é que é o nome lá? Centro Hare Krishna de Bhakti Centro Yoga. Hare Krishna de Bhakti Yoga, né? 5h30 vamos ver. da manhã. Se quiser aparecer, Legal. estaremos lá, tá? É Facebook, Maharaj? Qual é? Facebook. Tem Facebook e Zoom também. Zoom, né? Tá. O link o link, onde procurar o link? Pois é, né? A voz consegue para vocês. Eu posso passar para vocês. Só falar com o pessoal do centro, com o Chaitanya, Sri Chaitanya. Obrigado, Bolha. De nada, o programa é sobre o Padeshamrita, tá? Mas a gente nunca aprende tudo, né, de uma vez, então quem quiser ouvir mais, tá? Então, gente, muito obrigado, viu, a todos.
Um bom domingo para vocês. Muito obrigado, Maharaj. Graças, Maharaj. Hare Krishna. Gratidão, Hare Krishna.